Boa noite aos companheiros que também nos assistem, através do YouTube, porque depois será colocada no YouTube. A todos os irmãos, um abraço fraterno. Nesta noite de domingo, que iniciamos então a nossa semana, roguemos ao Mestre de Nazaré, que aqui esteja em nosso meio, derramando sobre todos nós a amorosidade, a luz e a paz. Que envolvidos nesta melodia que aqui cantava, possamos todos, nesse instante, tentar relaxar os nossos corpos e conectar os nossos espíritos com o mundo maior, com esses abnegados companheiros que já se fazem presentes aqui de há muito, que está cuidando de nós individualmente, de forma amorosa, carinhosa, acolhedora. Doce Rabi, que possamos então silenciar e sentir a tua amorosa presença, nos abraçando fluidicamente. Rogamos a ti que os nossos irmãos e companheiros espirituais possam nos acolher, derramar sobre esta casa luz e paz e muito amor. Amor que é o ingrediente ímpar que todos nós devemos, para não dizer temos, que aprender a utilizar e a permitir que dentro dos nossos seres espirituais possam se espalhar, espargir, crescer o amor que nos fortalece diante das dificuldades da vida, dificuldades estas que nós, por conta da nossa ignorância, do nosso desconhecimento da verdade, criamos embaraços e situações delicadas ao longo da nossa trajetória de seres espirituais que somos. Era compreensível, Mestre, porque somos ainda tão pequeninos ainda somos. Mas a tua luz veio à Terra para dissipar os erros e para plantar em nós, de forma mais profunda, esse sentimento de amor. Quando nos ensinastes que deveríamos perdoar aqueles que nos ofenderam, amar a todos esses irmãos. Sim, somos irmãos, filhos de um único Pai, que nos criou com o propósito de nos entrelaçarmos no único sentimento universal, o amor. Quando nós, criaturas humanas, começarmos de fato a exercitar, cadinho a cadinho, esse sentimento, olharemos para os nossos irmãos com um olhar de compaixão,
não com ódio, não com revolta, não com indignação, mas compassivos, empáticos e entendendo que errar faz parte do processo, mas que perdoar liberta o ser das amarras que ele cria para ele mesmo. Quando amamos, não apenas libertamos o outro, mas em primeiro lugar, libertamos a nós mesmos para seguirmos rumo à luz, que é o que nos espera. Que possamos refletir, então, sobre o grande significado do amor e do perdão, geradores, o ódio, gerador de tanta dor e de tanto sofrimento, ao passo que o amor e o perdão é o lenitivo que toda alma necessita ter. Que o Mestre de Nazaré possa envolver a todos, abrir as nossas mentes na compreensão do que nos será ofertado logo mais, através do nosso irmão Alberto. Que seja um conhecimento transformador e que ao sairmos daqui possamos estar mais reflexivos diante da nossa postura em relação ao mundo. Gratidão, Senhor Jesus, pela presença dos companheiros espirituais, responsáveis e dirigentes desta casa. Que assim seja. E para nos falar esta noite, convidamos o nosso irmão Alberto, que nos trará o tema Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. Seja bem-vindo, Alberto. Boa noite, meus irmãos. Vamos começar mais uma doutrinária e pedir ao nosso Pai e aos Espíritos benfeitores, os mensageiros de luz do Pai, que nos ajudem para que nós possamos facilitar o entendimento da mensagem do Evangelho. Como a nossa irmã Tânia falou, hoje é sobre provas voluntárias, o verdadeiro silício. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar o que significa silício, né? Muita gente confunde com um mineral que começa com S e que serve muito para os aparelhos eletrônicos, para as placas e também de baterias, né, de carros elétricos, que é o silício com S. Mas esse silício de hoje é silício com C, que se refere a uma espécie de corrente, né, com ferro, muitas vezes com elos de ferro, que antigamente se usava muito para o alto flagelo, martirizar o próprio corpo, né? Hoje a gente não vê mais isso, né? Porque eram espíritos ainda ignorantes em relação às leis divinas, que utilizavam desse sistema, desse autoflagelo, né? Achando que se martirizando, se chicoteando com o silício, que resolveria, era uma espécie de penitência para amenizar as suas culpas, né? Uma espécie de autopunição. Bem,
Vamos começar a nossa palestra com um trecho do Evangelho que não é exatamente provas voluntárias. É porque eu achei interessante que a gente faça primeiro um preâmbulo, né, de entendimento o que significam essas provas voluntárias. Antes disso, né, as provas porque nós passamos também com causas anteriores ou causas atuais. O Evangelho aqui nos fala muito bem disso. Vamos ler um trechinho aqui. No capítulo 5, no mesmo capítulo, é no mesmo capítulo, Alberto? Não, acho que é no capítulo 6. No capítulo 6, item 5, chamado Advento do Espírito de Verdade. Então, o Espírito de Verdade fala o seguinte: orai e crede, pois a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. O cedro, para quem não se lembra, é uma árvore muito bonita, muito frondosa, e ela é originária do Oriente, lá pela região do Líbano, né? E a gente vê no Evangelho, nos Evangelhos da Bíblia, se fala muito em cedro, fala em oliveira, né? Fala em outras árvores que produziam frutos e que eles usavam como referência para determinadas, uma analogia com determinadas características humanas. É no capítulo 6, item 5, quem quiser depois verificar. Viu? O trecho é longo, mas o que importa é esse trechinho que eu li, quando ele fala do cedro. Essas provas, o título é A Prova Buscada. Essas provas que nós buscamos, elas têm uma finalidade muito clara, que é o nosso aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento não se prende apenas a conhecimento, ao conhecimento que nos ilustra, que ilustra a nossa personalidade exterior, o nosso intelecto, né? Não é esse conhecimento que importa aqui. Esse conhecimento a que nós nos referimos, que o Espírito de Verdade também está se referindo, é o que nos ajuda a iluminar o espírito, né? Nos ajuda a evoluir. Meus irmãos, a vida é essa prova buscada. Nessa prova buscada, as virtudes vão crescer e se desenvolver como o cedro que o Espírito de Verdade fala aqui, nesse capítulo. Nós estamos aqui para desenvolver as virtudes que nós trazemos quando nós reencarnamos. Nós trazemos do mundo espiritual muitas virtudes, ou algumas virtudes, né? Ou nenhuma. Depende de como nós chegamos aqui, nessa vida presente. Agora, o que importa é que a gente trabalhe, que a gente se inspire nos conhecimentos, no conhecimento da doutrina principalmente, para que a gente possa crescer e se consolidar como o cedro, o exemplo do cedro, que é uma árvore muito frondosa, né, muito forte, né, e que tem muitas qualidades. E o que nós podemos desenvolver com essas virtudes que às vezes nós trazemos da vida anterior é fazer como o cedro, né? Crescer,
se desenvolver para embelezar o mundo, né? Para perfumar e para dar sabor à nossa vida, fazendo essa comparação com a árvore. A grande finalidade, essa é a grande finalidade da nossa existência atual, né? É se desenvolver, se consolidar, para produzir boas ações, para deixar algum legado, né? Essa é a finalidade principal de nós estarmos aqui. E essas provas, elas vão se ajustando em cada espírito, né? Elas vão se ajustando e, à medida que nós vamos desenvolvendo essas provas, nós estamos na vida presente para desenvolver essas virtudes que nós trazemos na vida anterior. Muitos de nós chegamos aqui com algumas virtudes, ou com alguma virtude, ou com nenhuma, como eu já falei. Um dia, nós chegamos aqui às vezes para desenvolver a virtude do perdão, outras vezes para desenvolver a caridade, a tolerância, a humildade, a indulgência e tantas outras. Mas um dia, quando a gente atingir um grau mais elevado de conhecimento, de elevação espiritual, nós viremos, possivelmente, com todas essas virtudes, para trabalhar aqui, para desenvolver, para nos desenvolvermos aqui, na atual existência, ou na nossa futura existência. Isso nós não podemos atingir agora, porque nós ainda estamos carregados de imperfeições. Então, nós não podemos pretender que alguém, pode acontecer, tem algumas pessoas, nós tivemos vários exemplos, até nessa geração, de pessoas que desenvolveram todas essas virtudes. Não é o nosso caso, eu falo o nosso caso, me colocando em primeiro lugar, certo? Então, a gente precisa fazer uma leitura correta de nós mesmos, para que possamos identificar essas virtudes e desenvolvê-las, né? Como o exemplo do cedro. Mas fica difícil, muitas vezes, porque a gente se escraviza muito nos vícios mundanos, né? Nós temos vários exemplos, né? E a gente se deixa envolver por essas influências. Por exemplo, o tabagismo, o alcoolismo e tantas outras drogas que existem por aí. A gula. Muitas vezes nós vamos a um determinado lugar, num banquete qualquer, e exageramos no que a gente consome, esquecendo de que aquilo vai talvez nos fazer mal no dia seguinte. O tabagismo, eu conheço de perto esses problemas, porque eu já fui viciado também no fumo. Eu fumei durante 25 anos, felizmente, graças a Deus, eu não fiquei com nenhuma sequela, mas poderia ter ficado, né? Quem se dedica também ao vício do álcool, é uma prova voluntária, né? Porque nós estamos com o vício do álcool, com o tabagismo, ou com qualquer outro vício, até com a luxúria também, o sexo e tal, a gente se deixa envolver e a gente vai sofrer. Amanhã ou depois a gente vai sofrer as consequências dessas provas que nós mesmos criamos, nós mesmos procuramos desenvolver. É como, por isso que aqui fala, o verdadeiro silício. Esse é o verdadeiro silício. A gente está se martirizando, porque a gente está produzindo atitudes que vão nos prejudicar. Tanto prejudicar o corpo, como prejudicar o espírito. E nós fazemos isso no dia a dia. Outro detalhe também é o temperamento.
a gente às vezes se deixa levar por atitudes agressivas, por desequilíbrio emocional. Isso também é uma prova que nós estamos produzindo para o nosso mal. A gente às vezes culpa, porque eu sou assim mesmo, não vou mudar, eu tenho esse temperamento. Nada, você pode sim, você deve mudar. Deus não nos deu a oportunidade de reencarnação para a gente ter um temperamento agressivo. Isso faz parte nossa, isso é um problema nosso. E nós temos que evitar esse tipo de comportamento. Outra coisa também, a gente geralmente cria expectativas em relação a outra pessoa. Talvez pessoas até que nós amamos, que nós gostamos, né? E nós criamos expectativas em relação àquela pessoa, cobrando determinadas virtudes, e às vezes nós nos aborrecemos quando esse outro não corresponde aos nossos anseios. A gente aí passa a cultivar mágoas, ressentimentos, né? Raiva, que também são provas que nós procuramos. Porque existe o amor real e o amor idealizado. No caso desse relacionamento com outras pessoas, que às vezes nós nos sentimos feridos, né? ou podemos notar alguma atitude de ingratidão, nós exercemos um amor idealizado. Não é o amor que o Cristo nos ensinou, que é o amor exato, que é o amor real, né? O amor fraternal. E nós nos confundimos, nós idealizamos um tipo de amor que, se o outro não nos retribui como nós esperamos, nós então não cultivamos o amor verdadeiro. Se nós guardarmos essas mágoas, esses ressentimentos, nós estamos criando cilícios para nós, para o nosso espírito e para o nosso corpo também, né? Porque o espírito, as nossas enfermidades provêm muitas vezes do espírito. A maioria delas vem do nosso desequilíbrio, né? Emocional, espiritual, psicológico. E nós sabemos que nós encontramos provas difíceis. Nós trazemos, está lá no Livro dos Espíritos, e no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós trazemos, quando reencarnamos, nós escolhemos as nossas provas, né? Geralmente nós escolhemos. Isso muitas vezes são provas difíceis de fazer. Outras nós escolhemos mais fáceis. Mas é bom que a gente saiba que essas provas mais difíceis, elas contribuem mais para o nosso aperfeiçoamento. Porque muitas vezes a gente escolhe uma prova fácil, uma prova que nos dá um certo conforto material, né? Nos traz muitas alegrias com atitudes hedonistas, né? Com recursos, com os recursos que não são nossos, que são transitórios. Nós nos ligamos muito à matéria, e essas provas, geralmente, nós voltamos sem cumprir o que nós escolhemos para cumprir aqui. Porque são provas que nos levam, que mexem com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo. Enquanto que as provas mais difíceis, quando a gente sabe cumpri-las, quando nós temos a boa vontade, a determinação, o discernimento de cumprir as nossas provas, essas sim, essas vão nos dar a oportunidade de um futuro mais promissor. Elas podem ser também, muitas vezes nós temos uma determinada prova e nós tornamos essas provas mais complicadas, né? Elas nos vêm não tão difíceis assim,
mas nós, pela nossa ignorância ou pela nossa teimosia, né, pelas nossas imperfeições, nós complicamos. Aí já passa a ser também uma prova voluntária, porque nós estamos ampliando a intensidade, a dimensão de determinados sofrimentos, de determinados tormentos. Isso aí, essa prova não veio assim, mas nós transformamos essa prova num verdadeiro cilício, dada as nossas imprevidências, né? A nossa invigilância. E geralmente a gente faz isso quando a gente escolhe o caminho da rebeldia, né? Nós nos tornamos rebeldes, não cultivamos a resignação, a aceitação, e nós fazemos dessas provas que não seriam tão difíceis assim, seriam mais fáceis, mas nós as tornamos complicadas por nós mesmos. Eu gostaria de ler um trechinho aqui também, um trechinho aqui do livro Abrindo Caminhos, que a gente fala nisso. Quando falamos das nossas aflições, problemas e dificuldades que nos atormentam, muitas vezes ficamos a lamentar e a reclamar da própria vida. Muitos de nós não nos apercebemos, porém, que muitos desses sofrimentos foram criados agora, nessa existência e por nós mesmos. Quantas vezes procuramos culpados pelos problemas que nos atormentam e não nos damos conta de que eles são resultados das nossas próprias ações? Mais adiante eu falo também nos vícios, em relação aos vícios. Algumas pessoas se queixam de problemas gástricos, intestinais, hepáticos, cardíacos, etc., esquecendo-se que praticaram excessos com o tabagismo e com o alcoolismo. Mais adiante, enfim, todas as causas de nossas dores e aflições nessa existência são frutos de nossas escolhas, da má utilização do nosso livre-arbítrio. Quando elas não são causas anteriores, quando nós não trazemos de outra encarnação, elas são criação nossa, né? O nosso bem-estar vai depender da nossa disposição para renovar nossas atitudes. Se insistimos em cultivar culpas, mágoas e fracassos, dificilmente ficaremos de bem com a vida. E é realmente isso. Nós normalmente criamos, nós nos habituamos a criar. Ainda hoje de manhã, no Momentos com Joana, nós falamos sobre isso, que nós criamos muitas mentiras, né? Nós criamos mentiras para fugir de nós mesmos e da própria verdade, da verdade divina, né? Das leis divinas. Nós criamos essas mazelas. Então nós temos que procurar nos renovar exatamente para que essas provas voluntárias não se avolumem dentro de nós. Esse é o grande mote, é a grande tacada, vamos dizer assim, né? Que nós precisamos resolver dentro de nós mesmos. Eu vou ler um trechinho aqui também desse capítulo que fala de provas voluntárias. Está lá, item 26, de bem-aventurados os aflitos. É bom a gente lembrar que quando Jesus falou em bem-aventurados os aflitos, não são todos os aflitos, né, que serão bem-aventurados, que estão bem-aventurados, não. São os aflitos aqueles que demonstram uma vontade de sair da aflição, dessas aflições, que tem a resignação necessária, que tem a determinação de se melhorar. Aqueles aflitos que procuram evoluir, que procuram eliminar, né, esses problemas, mas de uma maneira mais eficiente, vamos dizer assim, de uma maneira mais sintonizada com os ensinamentos do Cristo. São esses aflitos que serão bem-aventurados. Não são todos, aqueles que ficam na ociosidade, que se
estacionam onde estão, que não procuram se desenvolver, esses não merecem ser bem-aventurados. A verdade é essa, né? Nem serão mesmo. Então diz aqui: perguntais se é permitido ao homem abrandar suas próprias provas. Esta questão equivale a esta outra: é permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer em posição penosa e difícil, justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar, se não é bem sucedido. É o que nós falamos da resignação, né? Mais adiante aqui fala: torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é transgredir a lei de Deus, como muita gente fazia antigamente. Talvez ainda tenha algum lugar por aí que alguém faça isso, procurar se martirizar. Não só com o cilício físico, mas se martiriza espiritualmente, né? Se martiriza espiritualmente, que vai refletir no próprio corpo, no próprio organismo, assim de outras maneiras. O cilício aqui é apenas um símbolo, né? É para simbolizar que nós, muitas vezes, nos martirizamos por conta própria. A maioria dos nossos sofrimentos são causados por nós mesmos. A verdade é essa. A gente tem que tomar essa consciência. Muitas vezes a gente procura um culpado, né, em outra pessoa, em uma determinada situação. Culpa até a própria vida, né? A própria espiritualidade. Muita gente se revolta até contra Deus, porque não procurou olhar para dentro de si mesmo e procurar identificar determinadas causas, determinadas atitudes, determinado comportamento que causou determinado sofrimento. Muito diferente é a situação quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Foi muito interessante esse ponto aqui, porque muitas vezes nós procuramos esse sacrifício, nós enfrentamos determinados perigos, mas para ajudar alguém. Aí é diferente. Essa prova voluntária tem muito valor. Tem muito valor para o Criador, para a espiritualidade de um modo geral, porque nós estamos nos colocando em risco, mas para ajudar alguém. É tão natural isso. Quantas pessoas, né, até o próprio Evangelho fala, quando as pessoas se arriscam, tem um incêndio, a pessoa se arrisca para salvar alguém ou algum animal, né, de estimação, alguém está se afogando, como fala aqui também, a gente se joga para salvar. Essa prova voluntária tem muito mérito, né? As outras não. Quando se trata de ajudar alguém, ao próximo, é muito bem-vinda essa prova. Agora, quando a gente se martiriza, a gente martiriza o corpo e a alma por conta própria, sem justa causa, aí fica difícil. Aí a gente está estacionando, nós estamos promovendo a nossa própria estagnação. A gente não se desenvolve como o cedro bonito, frondoso, que cresce, embeleza o mundo e perfuma, como qualquer árvore também bonita faz. Então, nós estamos procurando sofrer, porque gosta de sofrer. Eu vou pedir a Genival que coloque o vídeo. Eu trouxe um vídeo de Raul Teixeira, que ele fala sobre isso. Tem gente que gosta de sofrer, acha que que no sofrimento que ela está se planificando espiritualmente.
acha que se martirizando, se autoflagelando, até espiritualmente, que ela está fazendo um benefício. E não é verdade. Vamos assistir um trechinho do vídeo. Ele é muito longo, mas vamos ouvir só a primeira parte. Há de fato pessoas muito estranhas neste mundo. Há pessoas que gostam de ser infelizes. Elas fazem de tudo para sofrer. Naturalmente, se nós fôssemos olhar psicologicamente, essas criaturas seriam classificadas, algumas como hipocondríacas. Aquelas que têm mania de doença. Elas têm tudo. Se alguém falar que está sentindo uma coisa, elas estão sentindo também. Se alguém disser que teve tal doença, elas tiveram também. E se alguém falar que o grau da sua doença foi maior, o delas foi superior. Hipocondríacas. Deste modo, nós percebemos que há criaturas assim, mas há outras que formalmente gostam de sofrer. Elas vão sempre atrás de alguma situação que as leve a dores, a lágrimas, a frustrações, e afirmam serem conduzidas por uma má estrela. Dizem que têm uma má estrela. Mas elas são de si mesmas pessoas negativas, de autoestima baixa. E porque elas têm uma autoestima baixa, elas trabalham as energias em torno de si para que as coisas ruins que elas querem lhes ocorram. E é desse modo que nós percebemos quanta gente que gosta de sofrer. Sofrimentos voluntários, diríamos. Às vezes encontramos pessoas que estão se preparando para um determinado concurso e elas dizem assim: eu vou fazer, mas eu sei que eu não vou passar. Elas já estabeleceram sobre as energias cósmicas o que é que elas querem. E elas farão de tudo para provar a sua tese. Eu sei que eu não vou passar, eu vou fazer por fazer. E quando sai o resultado em que elas foram reprovadas, elas dizem vitoriosas: não disse que eu não iria passar? Claro que isso é uma doença psicológica. Há outras criaturas, uma moça, por exemplo, que está procurando um namorado, está querendo alguém para se relacionar, aí lhe aparece um rapaz bonito, um Adonis, alguém acima da média, e ela será capaz de dizer: é muita areia para o meu caminhão, eu não mereço. Vejamos, que coisa paranoica. A própria criatura que diz estar buscando uma situação agradável, ela gosta da situação desagradável. E desse modo encontramos muita gente que nas diversas situações da vida, em vários momentos da existência, elas têm para consigo esse autodesamor, ou essa autoestima baixa, ou essa baixa autoestima. E desse modo, como é que ela quer que a sua estrela seja boa, se ela faz de tudo para atrair a má estrela? É deste modo que verificamos quanta gente gosta de sofrer no mundo, como se o sofrimento fizesse com que elas fossem observadas, acalentadas. Há criaturas que gostam de se lamuriar, de chorar as tragédias consigo, ou de criar tragédias para si. Elas estão enormes de gordas e dizem que elas não comem nada, até o momento em que a gente as vê comendo. Elas dormem a noite inteira, dormem muito e estão sempre se queixando de insônia, como se desejassem que alguém se penalizasse delas. São sofrimentos autoimpostos. As criaturas são doentes psicologicamente, espiritualmente desajustadas. Então nós deveremos evitar esse tipo de comportamento para nós,
porque de maneira alguma nós vamos sensibilizar as pessoas, vamos conseguir afastar as pessoas do nosso convívio. Imaginemos alguém que se nos aproxime para se queixar o tempo todo das tragédias da vida, da luta da vida, das dores da vida, das mortes na vida, quando nós todos sofremos as mesmas coisas. E continuamos trabalhando, e continuamos com o nosso sorriso, e continuamos servindo a vida, e continuamos a caminhar. Os sofrimentos voluntários, eles só têm sentido para Deus, para os olhos da divindade, quando se destinam a socorrer alguém, a salvar alguém numa situação difícil. Imaginemos alguém que resolva sair a braços dentro d'água para impedir que outro se afogue. Alguém que entre num casario em chamas para retirar alguém que ali esteja, um animal que ali esteja, colocando em risco a sua própria vida. E este é um sofrimento voluntário, um sacrifício voluntário que tem utilidade. Mas fora disto, quando nós nos defrontarmos com o nosso espelho, cheios de caras e bocas de lamentação, como se Deus não tivesse seu olhar voltado para nós, como se as leis divinas não nos envolvessem no amor do Criador, certamente teremos que corrigir a nossa postura. Esse sofrimento autoimposto é pernicioso para nós. Pois é, meus irmãos, vocês viram aí quanta coisa que acontece. Normalmente, nós nos relacionamos com as pessoas e isso nós presenciamos quase que cotidianamente, né? São pessoas que se depreciam, né? São pessoas que procuram se depreciar, entendeu? E não procuram ver muitas vezes as causas que estão lá dentro dela, dessa pessoa. É preciso que a gente está sempre falando em autoconhecimento, autodescobrimento, né? A gente tem que fazer esse autoencontro, né? Essa pesquisa interna para não se deixar envolver por muitas influências, não só pelos vícios, né, que afetam o organismo, principalmente, diretamente, mas também essas influências. Nós vivemos cercados de influências. Então, é preciso que a gente evite esse envolvimento com esses fluidos, com essas vibrações negativas, né, esse pessimismo. A vida está aí para ser vivida, as provas estão aí para serem cumpridas. É só a gente ter um pouco de resignação, pelo menos. Muitas vezes a gente, claro, qualquer um de nós, né, eu mesmo, qualquer um de vocês, a gente esquece dessa recomendação do Evangelho, de se resignar, de procurar se equilibrar emocionalmente, a gente se esquece. Mas estas provas que nós criamos, se nós procurarmos, né, identificá-las, né, nós vamos reverter a situação. O Raul Teixeira falou aí, como é chato você se relacionar com uma pessoa que só vive se queixando, né? Tem gente que passa o tempo todo se queixando e culpando os outros, culpando a sorte, se lamentando, e não procura caminho, não procura o caminho da felicidade. Está aí à nossa disposição. Nós não vamos alcançá-la plenamente, mas nós podemos ter momentos de alegria. São esses momentos que fazem a nossa vida, que tocam a nossa vida, não é? Nós vivemos de momentos. O que passou, passou. Esquece. Você se lembra apenas, você tem a referência do passado como experiência, né? Mas ficar ligado a nostalgias, né? Ligado a coisas até ruins, momentos ruins, vamos lembrar só dos bons momentos. Pelo menos já é uma grande coisa. Se a gente se lembrar só dos bons momentos, é uma beleza. Mas ficar se lamentando, entendeu? E até de coisas atuais, não só do passado.
Então a gente tem que reverter essa situação. E como é que nós vamos reverter essa situação? Sendo obedientes às leis divinas. Muita gente pensa que ser obediente é ser passivo e acomodado. Mas ser obediente às leis divinas é um ato de muita coragem, é um ato de muita determinação. É uma virtude. Ser obediente às leis divinas não é ser passivo e acomodado, pelo contrário, não é ser submisso, é você procurar se elevar moralmente. Se nós seguirmos os ensinamentos do Evangelho, não custa nada repetir, não tem medicamento melhor do que o Evangelho. Cada vez que a gente consulta, cada vez que a gente faz uma consulta com esse médico aqui, a gente melhora. Então, essas provas voluntárias que nós mesmos criamos, nós temos obrigação moral de afastá-las, de superá-las, para que a gente possa ter uma vida mais agradável. A vida está aí, é muito bonita, muito bela. A gente que costuma só ver o lado negativo das coisas. Mas vamos ser otimistas com responsabilidade. Você não pode ser otimista, né, jogando fora muita coisa, desprezando os princípios da ética e da moral. Você tem que ser otimista dentro dos padrões de elevação espiritual, dentro dos padrões dos ensinamentos do Evangelho. Cristo, há 2000 anos que vem ensinando a gente, dessa semana nós falamos sobre isso, há 2000 anos que nós temos esses conhecimentos, há quase 200 que nós temos mais um esclarecimento maior com a doutrina espírita, e a gente continua fazendo da vida um cilício, fazendo da vida um sacrifício, e não é verdade. Nós temos que aproveitar essa breve, curtíssima existência aqui para fazer alguma coisa de bom. E começa por nós mesmos, né? Se você não se amar, se auto-amar, se você só se depreciar, não vai resolver nada, você não vai evoluir. É preciso que a gente aprenda isso. A gente tem que combater, o maior inimigo nosso somos nós mesmos. E a maior vitória que possa acontecer é a vitória sobre nós mesmos. É muito mais importante do que uma vitória sobre qualquer coisa exterior. A vitória sobre nós mesmos, combatendo nossos inimigos internos, é a vitória mais bonita que existe na vida. Então, eu gostaria de agradecer a todos a paciência, né, a paciência de me ouvir, e que Jesus nos abençoe a todos. Gratidão, irmão Alberto. Gratidão. Que possamos todos refletir, não é, essa noite sobre as provas voluntárias e o verdadeiro silício. Levando para casa as reflexões que foram trazidas hoje à noite. E já estamos chegando num momento também maravilhoso, que é o momento da prece, que é o momento do passe. E para que nós possamos, de fato, nos beneficiarmos com as energias salutares que nos serão ofertadas, devemos então nos mantermos em preces, rogando intimamente a Jesus o socorro e o auxílio do alto. Gostaríamos de lembrar que a casa já retomou os seus trabalhos presenciais e que no domingo e na segunda-feira à noite nós estamos realizando a fluidoterapia presencial. Ela acontece após o término da doutrinária e os irmãos, ao chegarem na casa, devem
colocar seus nomes ali, se inscreverem, preencherem então uma fichinha e, após o término da doutrinária, descerem, porque aqui no nosso térreo é onde é ministrado os passes da fluidoterapia presencial. Nesse momento, eu gostaria de agradecer a todos, em especial ao nosso irmão Alberto, por essas palavras que foram proferidas para nós, aproveitando para convidar você, Alberto, para proferir a nossa prece de encerramento e a meditação enquanto nós recebemos o passe. Vamos continuar em silêncio, meus irmãos, para agradecer ao nosso Pai por mais esta oportunidade, de aprendermos os ensinamentos do Cristo através do Evangelho, e para que nós possamos internalizar os sentimentos de gratidão e a vontade de superar todos os desafios que nos surgem diariamente. Agradecer ao nosso Pai por tudo que nos tem sido oferecido, por todas as oportunidades que nós temos vivenciado, e que Ele nos ajude, através dos seus mensageiros de luz, a combatermos as más influências, para que nós tenhamos a coragem e a determinação e a boa vontade de não se deixar envolver pelas más influências e por pensamentos negativos que nos impõem verdadeiro silício no corpo e na alma. Que nós possamos, Pai, combater todas essas mazelas e que possamos desenvolver dentro dos nossos corações sentimentos de fraternidade, de amor ao próximo, porque só através da caridade, porque só através da fraternidade, da solidariedade, nós vamos conseguir combater todas essas más influências e todo esse comportamento que nos geram sacrifícios e provas no nosso dia a dia. Que tenhamos a serenidade e o equilíbrio para enfrentar todas essas provas e evitar construir provas desnecessárias que nos martirizem o corpo e a alma. Obrigado, Pai. Obrigado aos espíritos benfeitores, ao espírito de José Pititinga, patrono deste centro, e a todos os nossos irmãos. Obrigado, Pai, a vossa bênção e a vossa orientação sempre. Que assim seja.